Mas eu não poderia sair desse plenário sem falar de um assunto que eu considero de extrema importância, não só para o Partido dos Trabalhadores, para o presidente Lula, mas para o Brasil. Até porque eu acho, senadora Fátima, que o destino do nosso país, o destino do Brasil, está muito involucrado, como se pode dizer, envolvido com o destino do presidente Lula. E ontem nós tivemos um fato político e um fato jurídico de grande relevância. Os advogados do presidente Lula, o doutor Cristiano Zanin e a doutora Valesca Martins, apresentaram as alegações finais de defesa do presidente Lula em relação às alegações do Ministério Público que acusam o presidente Lula de ter cometido crime, especificamente de ter cometido um crime recebendo recursos que lhe deram a propriedade de um apartamento na praia no Guarujá. Então, eu queria falar sobre isso para que a gente pudesse esclarecer o que está acontecendo e mostrar o quanto o presidente Lula tem sido vítima de perseguição sistemática no plano judicial para que inviabilizem ele politicamente. Em 334 páginas, o Ministério Público Federal reiterou na última peça do inquérito contra o ex-presidente Lula, entregue no dia 3 de junho de 2017, tudo o que já havia sido dito naquele PowerPoint famoso durante a coletiva de imprensa da Força Tarefa no dia 4 de setembro de 2016, aonde figurou como agente principal o Dr. Dallagnol. Naquele momento, o procurador e toda a sua turma procuraram criar um contexto de corrupção sistêmica em que haveria um grande chefe. As alegações finais são a formalização do PowerPoint, uma peça não jurídica, mas de ficção, cheia de hipóteses que aponta para um julgamento claramente político que se efetiva com violações e ilegalidade. O inquérito foi instaurado no dia 22 de julho de 2016. Tramitou de forma sigilosa, senadora Fátima, até 2 dias antes do indiciamento. Um inquérito de forma sigilosa, em que o advogado de defesa não tem acesso ao que o seu cliente está sendo acusado. 2 dias antes, apenas 2 dias antes de ser indiciado, o presidente Lula, é que os seus advogados conseguiram cópia do inquérito. Até então, o inquérito tramitava de forma oculta, como se não existisse. Isso a despeito dos pedidos de acesso da defesa sobre qualquer investigação sobre o ex-presidente Lula, e esta defesa ouviu a negativa. Então, o cerceamento de defesa sempre esteve presente nesses processos contra o presidente Lula, sempre. A cada pedido de provas feitos pela defesa, houve negativa do juiz Sérgio Moro. Pedido de perícia que o juiz deveria ter todo o interesse em obter, no entanto, ele achou sempre desnecessário. Os inquéritos contra o Lula viraram um produto vendável, comercial, enredo de filme e produto de palestras, em que juízes e procuradores cobram dinheiro para ofertar até mesmo em eventos de cirurgia plástica. É isso mesmo. Além de quererem tolher a vida política do presidente, fazerem uma caçada ao seu direito civil como cidadão, ainda virou produto de ganhar dinheiro por parte desses juízes e procuradores que o estão acusando. E o juiz também acusa, é impressionante, o juiz que devia julgar também acusa o presidente. É tão absurdo isso que na semana passada tinha na internet uma propaganda ofertando palestras do Dr. Dallagnol, aquele procurador do PowerPoint, no valor que varia de 30 a 40 mil, senadora Fátima, para dar palestras sobre a Lava Jato. Sobre quem? Sobre o presidente Lula, obviamente. Por quê? Porque vende, porque chama público. É uma indecência isso, uma indecência. Eu quero falar para o Ministério Público do Paraná, para o doutor Dallagnol. É indecente o que vocês estão fazendo. Indecente. E aí, sobre isso, a imprensa se cala. São 334 páginas de ausências de prova e muita convicção e comparações absurdas que fazem parte dessa denúncia do Ministério Público. E o que mais chama a atenção nessa peça de alegação do Ministério Público Federal é que ele assume que não tem provas.
Ele diz não tem provas, não tem nenhuma prova fática contra Lula. Diante disso, ele dedica várias páginas a tentar explicar como conferir valor de prova às suas conclusões, as chamadas convicções. São mais de 50 páginas explicando como a ausência de prova pode ser relativizada no caso do inquérito contra o presidente Lula. E quais são as alegações? O que diz esse inquérito contra o presidente Lula e que ontem foi de maneira brilhante, competente, desmascarado pelo doutor Cristiano Zanin e pela doutora Valesca. O que o Ministério Público acusa o presidente Lula? Acusa o presidente Lula de que no dia 8 de outubro de 2009, o presidente Lula recebeu a propriedade desse apartamento do triplex do Guarujá. Os recursos para que isso fosse repassado ao presidente Lula foram provenientes de 3 contratos da OAS com a Petrobras. Ou seja, o prédio era da OAS, a OAS obteve contratos com a Petrobras e, por obter esses contratos, deu um apartamento ao presidente Lula. Essa é a acusação. Pois bem, como que eles provam isso? Não provam, porque não tem prova. Não tem prova de que o presidente recebeu esse apartamento, não tem escritura, não tem absolutamente nada. Mas como que eles tentam dizer que isso é do presidente Lula? Através das convicções. Porque se a OAS fez contrato com a Petrobras, logo a OAS teve anuência do presidente Lula para ter esses contratos com a Petrobras e deu ao presidente Lula esse apartamento. E aí o Léo Pinheiro, aquele que é o dono da OAS, que ficou preso um tempo e aí só conseguiu a liberdade para fazer delação premiada, porque é assim que acontecem as coisas lá no juízo do doutor Sérgio Moro, acaba dizendo não, o apartamento era de Lula, mas também não consegue provar. É um absurdo. Foram 24 audiências, senadora Fátima, 24 audiências e 79 testemunhas ouvidas. Nenhuma apresentou provas ou fatos sobre a acusação do Ministério Público. Não tem fatos e diligências, mas o que sobra são as provas de inocência. E não tem nenhuma prova de acusação. E quais são as provas de inocência que estão no processo que eu gostaria de relatar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, senadora Fátima, e eu já lhe passo a palavra, entender como se deu essa questão do prédio e do apartamento do presidente Lula. Em 2005, a dona Marisa adquiriu uma cota da Bancop, que é uma cooperativa dos bancários, que era proprietária do prédio e estava vendendo. Essa cota dava direito à dona Marisa, no final, na entrega do prédio, de adquirir ou não o apartamento. Ela ia pagando, porque não tinha dinheiro para colocar na sua integralidade. Só que em 2009, antes da conclusão, o edifício foi transferido para a OAS, que era a construtora desse edifício, do Bancop. Mas essa transferência não se deu entre a Bancop e a OAS, não. O Ministério Público, a Justiça acompanharam isso. A Bancop não tinha condições de fazer o pagamento, transferiu o edifício. Em 2009, a OAS fez um empréstimo através de debêntures, que é a emissão de títulos no mercado, e deu como uma das garantias para esse empréstimo, para essa emissão de títulos, o prédio do triplex. Uma hipoteca feita em 2010, deu como garantia. Portanto, não tinha nenhuma propriedade de Dona Marisa, nenhuma propriedade do presidente Lula. Dona Marisa continuava com a cotinha dela lá. A operação está na recuperação judicial, esta operação em que o prédio foi dado como garantia. Em 2010, foi transferido o conteúdo da hipoteca, com o edifício junto, para um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal. Então, o triplex não é nem da OAS mais, está num fundo que foi transferido para a Caixa Econômica Federal. Então, nem Léo Pinheiro, nem a OAS tinham disponibilidade do imóvel para vender, dar a quem quer que seja a propriedade de qualquer apartamento naquele prédio, inclusive o triplex. Para fazer isso, tinha que pagar a dívida com a Caixa Econômica Federal.
e não pagou. Está lá, inclusive, sendo executada. Eu concedo uma parte à senadora Fátima Bezerra. Senadora Gleisi, quero aqui cumprimentá-la pelo pronunciamento que faz, a importância que tem, pelo quanto de esclarecimento Vossa Excelência traz, no sentido de, mais uma vez, fazer aqui, com muita convicção, aí sim, a defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E defesa exatamente pela sua história, pela sua trajetória, pautada por seriedade, por espírito público, por compromisso. O fato, senadora Gleisi, é que essa obsessão contra o presidente Lula já chegou às raias do ridículo. Vossa Excelência tem toda a razão. Chegou às raias do ridículo, porque, infelizmente, os setores lá da Operação Lava Jato botaram na cabeça que querem prender o presidente Lula a qualquer custo, querendo, inclusive, passar por cima do Estado democrático de direito, na medida em que você, para condenar alguém, senadora Gleisi, tem que ter materialidade, tem que ter provas, Isso aí. E não suposições, convicções, ilações, como o promotor lá tem feito. O fato é que, veja bem, não teve alguém nesse país que teve sua vida mais devassada do que o presidente Lula, ele mesmo tem dito. Quebraram o sigilo telefônico, fiscal dele e de toda a família. Já vasculharam a vida dele, da família, de todas as maneiras. Levando, inclusive, contribuindo, inclusive, para a morte da querida, inclusive, Dona Marisa, pelo quanto aquela mulher sofreu, em função de toda essa caçada, essa criminalização contra o presidente Lula. Mas, enfim, devassaram a vida do presidente Lula. E aí fica a pergunta, cadê o extrato de conta bancária de Lula no exterior, senadora Gleisi? Hein? Não tem, né? Nada. Não tem nada. Cadê a escritura no nome do presidente Lula de que ele é o proprietário do triplex? Cadê os sinais de riqueza, não é, Exatamente. senadora Fátima? Exatamente. Ele mora no mesmo apartamento em São Bernardo do Campo que morava antes. Onde é que estão os sinais exteriores de riqueza? Essa gente que vem aqui provar. Pois é. Mora no mesmo lugar de onde ele saiu, para onde ele voltou, como ele sempre diz. Cadê a escritura de que ele é proprietário do sítio Atibaia, entendeu? Então, veja bem, senadora Gleisi, nós temos que estar cada vez mais atentos, não só nós do PT, mas, graças a Deus, a imensa maioria do povo brasileiro, que acredita no presidente Lula, que confia no presidente Lula, que sabe da sua honestidade. A maioria do povo brasileiro, senador Gleisi, sabe que essa perseguição ao presidente Lula tem uma razão, é exatamente querer interditá-lo, é querer proibir de que ele seja candidato a presidente da República nas próximas eleições diretas que nós teremos, ou esse ano, ou o ano que vem. Na verdade, o que essa elite não perdoa de maneira nenhuma foi a sensibilidade extraordinária que esse homem teve ao termos pela primeira vez no país um governo que olhou com muito carinho, com muito zelo, principalmente para os mais pobres desse país, para os excluídos. Eu concluo, senadora Gleisi, dizendo a Vossa Excelência que nessa segunda e terça-feira, como iniciativa da Comissão de Desenvolvimento Regional, que eu presido, por indicação do nosso partido, realizamos a Caravana das Águas. Caravana das Águas porque o foco era exatamente mobilizar a sociedade pela retomada lá da obra do São Francisco, uma vez que ela estava paralisada. E dizer a Vossa Excelência que, mais uma vez, ao percorrer o São Francisco, como percorri nessa segunda-feira, lá de Terra Nova, Pernambuco, quando a obra estava paralisada, passando pelo Ceará, Paraíba, até chegar o meu querido Rio Grande do Norte, é que cada vez mais nos emociona constatar a grandiosidade do coração do presidente Lula, a grandiosidade da sensibilidade desse homem. Talvez exatamente por ele ter feito parte da saga dos nordestinos que tiveram que sair da sua terra,
para vir para o Sul, migrando em busca de sobrevivência. Ele, assim como eu, como a maioria do povo nordestino, que sabe o que são as consequências impiedosas da seca, isso certamente pesou para que ele tivesse a ousadia e a determinação que ele teve, assim como a presidenta Dilma, o compromisso de deixar mais de 90% dessa obra concluída. Concluo, senadora Gleisi, mais uma vez, aqui reafirmando todo o nosso compromisso e toda a nossa confiança no presidente Lula, pela sua história de vida, pela sua trajetória. E dizer aqui, fazer coro com Vossa Excelência, inclusive não só enquanto senadora, mas como presidenta nacional do nosso partido. Nós não vamos aceitar de maneira nenhuma que proíbam o presidente Lula de ser candidato. Isso mesmo. Nós não vamos aceitar que cassem os direitos políticos do presidente Lula. Nós não vamos aceitar. Até porque, à luz da justiça, à luz do que reza o Estado democrático de direito, nós não temos nenhuma dúvida que essas acusações, que essas calúnias contra ele não se sustentam de pé pela falta de materialidade e pela falta de provas. Muito bem, agradeço, senadora Fátima, e é isso mesmo, nós não vamos aceitar, porque não tem prova. Isso daqui é um cerceamento da liberdade política e civil do presidente Lula. Não é possível o que esse pessoal está fazendo. Eles estão dizendo que esse apartamento era do presidente Lula, da dona Marisa, em 2009. Acabei de relatar os fatos aqui. Em 2009, a OAS deu como garantia esse imóvel. Eles não apresentam escritura, eles não apresentam prova nenhuma, registro, certidão de imóvel, hipoteca, nada. Então, como era do presidente Lula? E foi divulgado, a dona Marisa abriu mão, desistiu da compra do imóvel com a cota que ela tinha, não quis mais. Quantas vezes a gente não faz isso quando compra imóvel? E vocês conhecem o que era o imóvel do Guarujá? Um apartamento pequeno, só porque era triplex, uma coisa que o presidente Lula, se quisesse comprar, teria condições com o seu salário, que Vossa Excelência teria condições com o nosso salário? Isso é uma barbaridade, é uma afronta à democracia, senadora Fátima. Eles estão mentindo, não colocaram nem uma prova, apenas as convicções. E agora vai ficar o juiz Sérgio Moro, que pode fazer o julgamento a qualquer momento. Quer dizer, se ele se basear pelo que diz o direito, pelo que diz o processo penal, né, pelo processo devido legal, ele tem que absolver o presidente, não tem provas. Mas como eles estão fazendo na política, possivelmente ele vai condenar. E vai condenar por quê? Porque exatamente eles não querem o presidente Lula como candidato a presidente. E aí Vossa Excelência tem razão. Nós não vamos admitir, deixar claro aqui para o Brasil, para o mundo, nós não vamos admitir. Uma eleição sem Lula é fraude. Fraude. Um homem que tem 40% da intenção de votos desse país de forma espontânea seria impedido de participar de um processo eleitoral, é fraude contra a democracia. E eu digo isso, senadora Fátima, porque me incomoda muito e me preocupa hoje uma matéria que saiu no jornal Valor Econômico. O título é o seguinte: eleições de 2018 ameaça reformas, dizem analistas. Analistas de mercado, senadora Fátima, porque aqui o que vale não é o povo brasileiro, aqui o que vale não é o interesse da maioria, aqui o que vale não é o trabalhador, aqui o que vale é o mercado. O mercado, aquela gente que ganha dinheiro na especulação de títulos públicos, que ganha dinheiro na banca financeira. É essa gente que interessa. Aí o pessoal dizendo que essa avaliação de que as eleições de 2018 ameaçam reformas. Leia-se de outro jeito. O povo brasileiro, o voto popular ameaça as reformas. São empresários e economistas que participaram de um evento, senadora Fátima, promovido pelo Instituto Millennium. Instituto Millennium é da direita brasileira, democratas, PSDB, desse pessoal que acha que o mercado decide tudo na vida das pessoas. E que povo é um detalhe, está lá para cumprir estatística. Pois é, essa gente está vendo risco em 2018. Já não chega a estar vendo risco agora, que querem uma eleição indireta, manter o Temer caindo para fazer reforma, estão vendo risco em 2018. E uma das economistas diz o seguinte, que avalia que somente combater a corrupção, ela diz o seguinte, que a sociedade avalia que somente combater a corrupção é suficiente e por isso existe o risco de os discursos populistas ganhem terreno, evitando o debate econômico. Não é exagero dizer que vamos repetir 2002, mas não consigo jurar de pé juntos que não vamos.
O grau de incerteza é muito grande, tem potencial de gente muito esquisita no ano que vem. 2002 foi a eleição do presidente Lula. Qual é o risco que o Brasil teve com a eleição do Lula? Eu gostaria de saber aqui dessa economista. Qual é o risco que teve? Elegeu o melhor presidente que esse país já teve. Um homem que fez a economia crescer, desenvolver, que tirou milhões da miséria. É isso que vocês estão avaliando? E é coro com isso que o juiz Sérgio Moro e o Dallagnol estão fazendo para condenar o presidente Lula? Ou se o presidente Lula for disputar a eleição, nós vamos ter um golpe para não ter processo eleitoral, em nome do sacrosanto mercado e das reformas esquisitas, antipopulares que o Temer está fazendo. É muito grave isso daqui, é muito grave esse encontro do Instituto Milênio. Dizer que o voto popular ameaça a estabilidade econômica e dizer que 2002 pode se repetir, quando eles colocaram um monte de mentira, que o Lula seria incapaz de governar esse país. Tanto foi capaz que o PT ficou 13 anos no poder, e para tirar o PT vocês tiveram que fazer um golpe de Estado, tiveram que fazer um golpe parlamentar, porque não ganharam nas urnas. E sabe por que não ganharam nas urnas? Porque o povo brasileiro não quer um programa de mercado. O povo brasileiro quer um programa para o povo brasileiro. Que é um programa que dê trabalho, que dê renda, que melhore a vida, as condições das pessoas. Instituto Millennium, vocês estão dizendo para o Brasil que vão dar um golpe, é isso mesmo? Eu acho, senadora Fátima, que a gente tem que fazer um requerimento sobre isso e perguntar exatamente o que eles querem dizer quando dizem que a eleição de 2018 ameaça a economia brasileira. Quero saber, porque eles não vão conseguir deixar o Lula sem concorrer à eleição, porque, quero dizer aqui, se o juiz Sérgio Moro der uma sentença dizendo que o Lula é culpado, contra tudo que está aqui de provas de defesa do Lula, o juiz Sérgio Moro está tendo uma decisão política de impedir o presidente Lula de civilmente exercer os seus direitos políticos. Nós não vamos ficar quietos, nós vamos denunciar para o mundo isso. Não vamos aceitar fraude eleitoral. Não vamos aceitar. Querem ganhar do Lula? Ou Instituto Millennium, Globo, Sérgio Moro, quem quiser, querem ganhar do Lula? Coloque um candidato. Coloque um candidato e disputem na urna. Tenham coragem, tenham decência. Gente sem coragem, sem decência, sem projeto para o país. E aí agora querem colocar em dúvida a eleição de 2018? Olha com quem nós estamos lidando, que tipo de gente é essa? Então, juiz Sérgio Moro, então, doutor Dallagnol, que estão ganhando dinheiro, inclusive, em cima do processo da Lava Jato, que é vergonhoso, cobrar 30, 40 mil para uma palestra, para ir lá falar de coisas que não existem, de provas que não existem, falar do processo Lava Jato, tenham decência, não colaborem, não, para acabar com a democracia brasileira, façam o papel de vocês, devido processo legal, com base na lei, com base no direito, é assim que tem que se fazer. Não é possível nós aguentarmos uma situação dessa. Eu quero fazer essa denúncia da tribuna e eu acho que nós temos que tomar medidas em relação a isso. Não é possível que um grupo de empresários, de analistas iluminados, de defensores do mercado, coloquem em risco a democracia brasileira em nome dos seus interesses particulares, que não são os interesses do povo. O presidente Lula representa o povo desse país, gostem vocês ou não, até porque quem está fazendo coro com esse mercado, juiz Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, é gente que ganha muito dinheiro, viu? Que tem salário bom, que tem estabilidade no emprego, que tem 2 férias por ano, que tem condições de viver plenamente bem, um monte de benefícios, ganha muito bem, ainda cobra para dar palestra. Então, vocês estão fazendo um conluio com esse mercado para ferrar o povo brasileiro, é isso. Não, isso tem que ficar claro. Para aprovar essas reformas absurdas, ferrar o povo brasileiro. E aí não querem que o presidente Lula dispute a eleição? Mas sejam um pouquinho mais corajosos e decentes. Arrumem um candidato e venham para o limpo disputar no voto.
Aí sim, aí vocês podem fazer o discurso político que vocês querem fazer. Senão, não podem. Então, nós não vamos admitir isso, como disse a senadora Fátima, nós vamos usar de todos os recursos para denunciar essa safadeza que está acontecendo, para denunciar essas medidas que querem colocar contra o povo brasileiro, que são as reformas, e essas ações judiciais politizadas para retirar o direito civil do presidente Lula de concorrer às eleições. Muito obrigada, senador Paim.